Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Marcos Máximo e na aula de hoje eu vou falar sobre planejamento de trajetórias. Esse é o roteiro que eu vou seguir, vou começar dando uma motivação sobre o assunto, depois falar sobre a técnica chamada de campos potenciais, falar como que a gente faz planejamento utilizando técnicas de busca em grafos, depois falar sobre os métodos baseados em amostragem e finalmente terminar com uma sessão em que eu vou indicar literatura para quem quiser aprender mais sobre o assunto. Agora começando com a motivação. Então, qual que é a ideia de planejamento de trajetórias ou planejamento de caminhos? A ideia é o seguinte, imagina que a gente tenha um robô, aqui indicado aqui em vermelho, que no caso seria o nosso drone, aqui no contexto que a gente está falando, e aí a intenção desse robô é conseguir descobrir uma trajetória nesse ambiente com obstáculos para poder chegar nesse X verde. Então, basicamente isso, é você definir uma trajetória num certo lugar que o seu drone ou o seu robô está, até chegar num objetivo. Eu sei que aqui o nosso contexto é de drones, mas muitas das técnicas que eu vou mostrar aqui elas são técnicas que nasceram num contexto de robótica mais geral, então são técnicas mais gerais. Muitos exemplos que eu vou dar vão ser exemplos assim, né, de mapas em 2 dimensões, mas claro, para a gente generalizar isso para um drone é simples, né? Basicamente você aumentar uma dimensão a mais, se você quiser também planejar a altitude do seu drone, né? No caso, também você pode estar pensando que o seu drone está andando num plano, ele está se movendo num plano, e a gente quer planejar a trajetória dele nesse plano, ok? Então, como são técnicas mais gerais de robótica, a gente geralmente vai apresentar com esses exemplos assim, que são mapas bidimensionais. Tá, então, uma técnica para a gente fazer isso, que é indo naquela ideia lá de busca em grafos, é a gente discretizar esse ambiente. Então, a gente pode discretizar esse ambiente, da forma como está mostrado aqui, e aí, basicamente, a partir dessa discretização, a gente vai definir um grafo em que cada nó desse grafo tem como os vizinhos os nós que estão imediatamente adjacentes, né? Então, dessas células aqui do grid, então, se isso aqui é um nó do grafo, os vizinhos são as células adjacentes. Aí você pode pensar em células adjacentes como sendo 4 conectado, como a gente chama, que é só a célula de cima, da esquerda, da direita e a de baixo, ou 8 conectado, que é permitindo também movimentos nas diagonais, beleza? Então, esse nó aqui, ele teria esses nós aqui como vizinhos. E aí o nosso robô, ou drone, poderia se mover em todas essas direções, tá? E aí, montando esse grafo, basicamente você vai dizer que quando você estiver nesse nó aqui, ó, que está próximo do obstáculo, não existe uma aresta ligando com esse outro nó aqui de cima, porque a gente tem um obstáculo, né? Então, o nosso robô, o drone, ele não pode se mover naquela direção. E aí, basicamente, pegar agora esse grafo e fazer uma busca em grafo, saindo desse nó e tentando chegar nesse nó aqui marcado por um X, tá? Beleza? Então, transformei aqui num grafo e eu faço essa busca. Então, isso é uma ideia muito básica, a gente vai ver, quando a gente chegar lá em busca em grafos, a gente vai ver essa técnica aqui em específico, mas existem várias outras formas de a gente resolver esse problema de planejamento de caminho. Agora, destacando a diferença entre planejamento e controle, então o que o planejamento faz é que ele basicamente determina uma sequência de estados ou ações até a gente conseguir atingir o objetivo. Então, no caso lá do nosso mapa bidimensional, seria qualquer sequência de movimentos que o nosso drone tem que fazer para poder chegar até o objetivo dele. Só que, em geral, é muito custoso você planejar usando ações de baixo nível, né? Ou seja, você dificilmente, quando você está trabalhando lá com planejamento de um drone, você vai planejar a nível de qual que é as velocidades que eu tenho que enviar para cada rotor. Porque isso tornaria um planejamento muito complicado de a gente fazer. Você teria um custo computacional muito alto, porque você estaria trabalhando com ações de muito baixo nível, e aí você teria um impacto pequeno no movimento do drone a cada decisão que você toma. Isso exigiria que você tivesse muitos passos de planejamento. E essa quantidade de passos de planejamento muito grande faz com que o seu algoritmo seja muito custoso para que ele realmente consiga funcionar na prática. É só você pensar, né, você planejando o seu dia, né, você ser humano planejando o seu dia, você não planeja pensando no movimento de cada um dos seus músculos, né? Você não faz, não, eu tenho que estudar para uma prova hoje. Para eu estudar para uma prova, eu tenho que mover aqui meu braço tantos e tantos graus para poder pegar aqui o caderno, tenho que mover tantos e tantos graus para pegar o lápis, para poder começar a escrever aqui e começar a estudar o assunto. Não é assim que você pensa, né? Você pensa numa coisa mais alto nível, do tipo, vou estudar primeiro uma coisa, depois vou estudar outra coisa, depois vou fazer tal exercício, tal lista de exercícios e acabou. Então, assim como acontece também com a gente, né? A gente geralmente tem vários níveis de abstração que a gente está realizando um planejamento. Também em robótica é muito comum a gente planejar num nível mais alto e utilizar uma malha de controle para poder realmente executar aquele planejamento de verdade, né? Então, uma abordagem muito comum em robótica é você separar o que é o planejamento
e o que é o controle. O controle está associado mais à execução, tá? A execução do plano que foi planejado pelo seu planejamento. E também é muito comum haver vários níveis de planejamento no sentido de hierarquia. Por exemplo, se eu tenho um robô lá que é um carro autônomo, o carro autônomo, se você quer sair de uma cidade e chegar em outra cidade, ele primeiramente vai planejar no nível mais alto, pensando quais são as rodovias que ele tem que pegar para poder sair de uma cidade para outra, e depois ele pode ter um planejamento no nível mais baixo, pensando a nível dentro de uma cidade, né? Como que ele sai daquela cidade para poder chegar na rodovia. Então você pode ter esses vários níveis de planejamento, e isso é bem comum, principalmente quando você está trabalhando com problemas mais complexos. Geralmente, para se fazer o planejamento, a gente utiliza técnicas de inteligência artificial, e geralmente a gente trabalha com um modelo simplificado do mundo. O que eu quero dizer com isso? É que geralmente quando a gente está trabalhando na parte de planejamento, a gente considera, por exemplo, que o nosso drone ele consegue se mover em qualquer direção que a gente quiser, né? Independente da dinâmica que o nosso robô, o nosso drone tenha, né? Então, no caso do drone, é como se a gente assumisse que ele pode se mover para frente, sem considerar toda a dinâmica que ele tem, né? A gente sabe que para um drone se mover para frente, ele tem que primeiro modificar as forças que ele está gerando nos rotores dele para poder conseguir um certo ângulo e finalmente se mover para frente. Mas quando a gente está trabalhando no nível de planejamento, a gente esquece essa realidade, assume um modelo simplificado que simplesmente o nosso drone ele consegue se mover para qualquer direção quando ele quiser, e aí a gente deixa por controle cuidar de realmente tornar aquele movimento realidade, né? Então a gente quebra nesses dois níveis, o planejamento ele vai fazer esse plano considerando um modelo simplificado do meu veículo, do meu robô, né? E depois eu utilizo técnicas de controle, que são técnicas baseadas em teoria de controle, e também baseadas em sistemas dinâmicos, né? Realmente que olha a dinâmica desse meu sistema para poder realizar a execução daquele plano que foi planejado utilizando um modelo mais simplificado. O planejamento ele costuma também ter uma dinâmica mais lenta, tá? Quando a gente faz planejamento, a gente geralmente faz numa taxa bem mais lenta do que a gente precisa para o controle. Controle geralmente é uma coisa que tem que rodar numa taxa bem alta. Só que, por outro lado, geralmente o planejamento ele envolve uma certa decisão que ela é mais complexa, porque você tem que pensar em obstáculos, você tem que pensar em coisas mais complicadas do que geralmente que você faz com controle, né? Malha de controle geralmente é, sei lá, um P&D, e um P&D ele tem um custo computacional muito baixo, né? Basicamente você tem que multiplicar os ganhos pelos estados, depois fazer as somas, no máximo calcular uma integral numérica, uma integral bem simples numérica. Então, o custo computacional é baixo para cada passo, só que você tem que rodar uma taxa muito alta. Já no planejamento é o contrário. A decisão, a dinâmica ela é lenta, né? A dinâmica é mais lenta, só que, por outro lado, a decisão ela tem um maior custo computacional, né? Então, o algoritmo ele é mais custoso, como, por exemplo, você fazer uma busca em grafo ou outras técnicas que a gente vai mostrar aqui na aula de hoje. Então, o controle tem uma dinâmica mais rápida, mas também a decisão ela é muito simples. Ela é basicamente calcular um P&D, que tem um baixíssimo custo computacional. O controle, ele sempre pressupõe malha fechada, né? Em geral, o controle em malha aberta não funciona muito bem. Então, não é um tipo de coisa que a gente faz. A gente geralmente faz controle em malha fechada. Só que se o ambiente ele também muda, no sentido de que os obstáculos mudam de lugar, a gente também precisa fazer o planejamento em malha fechada. A gente precisa ficar replanejando para considerar o fato de que os nossos obstáculos eles mudaram de posição. Então, você vai ter um planejamento em malha fechada, tá? Então, as duas coisas vão rodar em malha fechada nesse caso, tanto o planejamento quanto o controle. E uma coisa assim é que essa diferenciação entre planejamento e controle tá cada vez mais ficando meio que fuzzy, sabe? Meio difícil assim de diferenciar, porque cada vez mais os planejadores eles têm incorporado mais dinâmica, então eles têm trabalhado com modelos mais complexos do robô, realmente modelos considerando que no começo, né, realmente você simplesmente planejava posições num plano x e y, sem considerar, por exemplo, a orientação do robô, sem considerar que o robô ele tem uma certa velocidade limitada, ele tem aceleração limitada, você não considerava nada disso. Só que cada vez mais você tem incorporado mais e mais dinâmica no planejamento, tornando o planejador muito próximo do controle, né? Meio que invadindo um pouco do espaço do que o controle faria, e aí você tem muitas vantagens de fazer isso, né? Porque se você trabalha com um modelo simplificado do movimento do seu robô enquanto você está planejando, obviamente aquele plano ele vai ter um certo descasamento com a realidade, então ele não vai ser possível, talvez, executar aquele plano fielmente, né? Vai ter algum descasamento entre o que foi planejado e realmente o que vai ser executado. Só que se você vai colocando mais dinâmica dentro do seu planejamento, você vai considerando cada vez mais certos fenômenos e efeitos
que realmente existem no seu robô, e aí você consegue fazer um plano de melhor qualidade, de modo que você tenha um menor descasamento entre o que foi planejado e a execução. E ao mesmo tempo, as técnicas modernas de controle, elas fazem uma espécie de planejamento. Então tem especialmente uma técnica chamada controle preditivo, que é considerado assim, estado da arte em controle, que faz uma espécie de planejamento dentro de um certo horizonte de predição, como a gente chama. Então esse controle preditivo ele olha um pouco no futuro e ele considera coisas até como, por exemplo, desvio de obstáculos, que é geralmente que a gente classicamente deixa para uma camada de planejamento de caminho, planejamento de trajetória. Né? Então o controle preditivo você consegue incorporar e você consegue inclusive utilizar técnicas de controle preditivo para fazer o planejamento de trajetórias. Então essa diferenciação, né, que é uma diferenciação clássica, bem clássica assim, em robótica, desses dois níveis de tomada de decisão, tá cada vez mais ficando esquisito, assim, tipo, as coisas estão se aproximando e um tá invadindo o espaço do outro, de modo que meio que essas coisas estão se fundindo, sabe? Porque até faz sentido, né? Porque no fundo essa diferenciação entre planejamento e controle, na verdade, os dois estão tentando tomar decisão. Você simplesmente quebra em dois níveis hierárquicos porque fica mais fácil de você resolver o problema desse jeito, né? Mas à medida que você vai tendo técnicas, algoritmos mais sofisticados e também mais hardware, né, mais poder computacional para poder rodar uma técnica mais complexa em tempo real, então essas coisas elas vão ficando cada vez mais juntas, né? Porque você consegue resolver o problema de uma vez só sem quebrar nesses dois níveis. E por que utilizar controle, né? Por que a gente simplesmente não planeja e executa o nosso plano de olhos fechados? Porque a gente sabe que os drones e os robôs, eles sempre percebem o ambiente e executam as ações imperfeitamente, né? Então, se a gente manda o nosso drone executar um certo movimento, ele sempre vai executar aquele movimento imperfeitamente. Você sempre vai ter imprecisões na execução daquele movimento, assim como as medidas dos estados do nosso drone, mesmo que ele executasse perfeitamente, as estimativas dos estados que a gente usa para poder fechar a nossa malha de controle também são imperfeitos, né? De modo que o drone ele nunca está onde ele realmente acha que ele está. Ou seja, os estados dele nunca são exatamente aqueles estados que ele acha que são. Então isso com certeza já vai causar um descasamento entre o que você está planejando e o que realmente está sendo executado. Então, se você for pensar, né, se você tentar mandar deixar a malha completamente aberta e fizer um movimento para o drone andar reto, ele não vai andar reto, né? Por conta das várias imprecisões que tem, ele naturalmente ele vai se deslocar um pouquinho na trajetória, né? Então, a malha fechada, ela envolve ler informações dos sensores e corrigir a cada instante, né? Então, se meu drone está desviando, né? Eu estou mandando ele seguir reto aqui, ele começa a desviar, a gente consegue perceber que ele está se desviando da trajetória que a gente queria e mandar ele voltar para cima dessa trajetória novamente. Então, essa é a ideia da gente fechar a malha e isso a gente pode pensar em vários níveis, né? Desde o controle de atitude, para o controle de posição e até uma coisa mais alto nível. Então, essa é a vantagem de você trabalhar com controle, porque com controle você está o tempo todo medindo o que é que realmente o seu drone está fazendo e fazendo pequenas correções para que aqueles desvios que acontecem naturalmente devido a imprecisões, até devido também a distúrbios, né? No caso do drone, em algum momento vai bater um vento e esse vento vai empurrar o drone de alguma forma. Então, ele precisa realmente ficar lendo informações dos sensores e estimando os estados dele para poder se corrigir o tempo inteiro. E planejamento de caminho versus planejamento de trajetória, então até agora eu não diferenciei, né? O nome da aula aqui é planejamento de trajetória, mas quando eu mostrei lá o mapa eu falei de planejamento de caminho, né? Existe uma diferença técnica entre as duas coisas, tá? Eu vim falando aqui de forma meio informal, sem diferenciar, mas vamos diferenciar agora. Então, o planejamento de caminho é basicamente quando você está interessado numa sequência de posições para o seu drone seguir, mas sem se preocupar qual que é o tempo para que o drone esteja em cada uma dessas posições, beleza? Então você só define o caminho que ele tem que seguir, mas você não indexa no tempo quando que ele tem que estar em cada uma dessas posições. Já o planejamento de trajetória não, você indexa no tempo também, beleza? Você não só define essa trajetória, mas você define que ele tem que estar aqui no tempo T1. Ele tem que estar nessa outra posição no tempo T2. E assim sucessivamente. Você define qual que é o tempo para que ele esteja em cada uma das posições XY, PC. Perceba que aqui, né, quando eu fui definir a posição do drone, eu defini como XYZ PC, porque é a forma como a gente tinha pensado quando a gente vai trabalhar com o controle, né? Então, quando a gente trabalha com controle, geralmente a gente define a posição XYZ e também qual que é o PC que o drone tem que estar naquela posição. Os outros dois ângulos, que são o ângulo de rolamento e de afagem, né? Lembrando que os ângulos é φ, θ e PC, né? Em que φ a gente diz que é rolamento, θ a gente diz que é afagem e PC a gente diz que é guinada.
Então, seria rolamento em torno de x, rotação em torno de x, rotação em torno de y e rotação em torno de z. Esses dois ângulos aqui, eles basicamente dependem de qual que é a direção que a gente quer que o nosso drone se mova, né? No plano, né? Então, ele tem que mover esses dois ângulos para poder se mover no plano. Já esse ângulo psi aqui, não, né? Ele realmente é algo que a gente vai definir para uma certa posição lá na trajetória que o drone que a gente queira que o drone esteja apontando, tranquilo? E esses dois aqui, eles acabam sendo consequência da sequência de posições que a gente quer que o drone se mova, porque a gente vai ter que comandar ângulos de rolamento de arfagem para que o drone faça essa sequência de posições corretamente, tá? Então, por isso foi definido desse jeito, com esses 4 estados, beleza? Mas claro que, sei lá, eu poderia simplesmente considerar que meu drone está apontando para π igual a 0 e está fixo num certo z igual a z0, e aí eu consideraria o meu caminho só uma sequência de posições xy. Isso também pode ser conveniente, dependendo da aplicação. Essa aqui seria uma aplicação mais genérica de um drone. Uma outra coisa também que se fala bastante quando a gente trabalha com planejamento de caminho ou planejamento de trajetória é que a gente geralmente não pensa na dimensão do nosso robô ou do nosso drone. E isso não é digamos assim, não é que eu esteja completamente ignorando, é porque geralmente a gente pode considerar que o nosso robô ele é, digamos, uma espécie de círculo, né? Ou se ele tiver uma certa geometria mais complexa, eu consigo considerar um círculo ou uma esfera que circunscreve todo o nosso robô, o nosso drone. E aí, dado isso, eu posso simplesmente pegar a dimensão aqui do robô e transferir para o obstáculo, que é o que está mostrado aqui nessa figura, né? Então, pensa que eu pego esse meu robô aqui e eu vou passando ele aqui na borda do obstáculo. E aí, com isso, eu transferi toda a dimensão do meu robô para os obstáculos. Eu vou ter uma espécie de obstáculo expandido, né? Como a gente chama. Então, fiz isso para esses dois obstáculos. E depois que eu tiver esse obstáculo expandido, agora eu posso considerar novamente que meu robô ele é completamente pontual, tá? Isso facilita muito os algoritmos, porque a gente não precisa ficar considerando a dimensão do nosso robô ou do nosso drone quando a gente está trabalhando com um algoritmo de planejamento de caminho ou planejamento de trajetória. A gente assume que o robô ele é completamente pontual, e aí isso é possível porque a gente transferiu a dimensão do robô para os obstáculos.